E então, gente, essa é mais uma aula de biologia e vamos começar, né, com uma introdução à parte de saúde na biologia. Já falei com vocês que a gente vai estudar as doenças, as protozooses, as viroses, bacteriose e as verminoses, ok? Mas vamos ter aqui uma introdução à doença e vamos entender melhor. Isso aqui eu vou passar para vocês, é um arquivo que eu vou passar para vocês assim que essa aula acabar. Então não se preocupem, tá? Vou pular algumas coisas, então vou vir direto para isso aqui, ó. Veja a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia, né? Um assunto aí que está em evidência por conta do que a gente está vivendo hoje. Então vamos entender a diferença dessas palavras, que também já caiu uma questão só para falar disso, dessas diferenças, do que cada uma significa. Então, um surto, gente, surto significa um momento em que uma doença está ali com um aumento repentino, está aparecendo de repente em números alarmantes em uma determinada região. Essa região pode ser uma cidade ou pode ser um bairro, tá? Vai depender da sua localização. Então, o surto é isso, é uma doença aparecendo com vários casos, né? O número de casos sobe de uma maneira absurda e repentina, né? De repente, acontece do nada, vem um surto de uma doença. Então, isso é um surto, né? Aqui, ó, acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades, né? Se elas esperavam, sei lá, um determinado aí, 10 casos para uma doença, e naquele ano, naquele período, teve aí 50, então já caracteriza como um surto. Em algumas cidades, como Itajaí e Santa Catarina, a dengue é tratada como surto e não como epidemia, pois acontece em regiões específicas, né? Um bairro, por exemplo. Então, o que é uma epidemia? Então, ela vai se caracterizar, né, quando um surto acontece em diversas regiões. Por exemplo, no estado todo do Rio de Janeiro. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A nível estadual, acontece quando diversas cidades têm casos. E a epidemia nacional é quando tem vários casos em mais de uma região do país, né? Em vários estados ao mesmo tempo. Então, isso é uma epidemia. Pode ser dentro de um município, pode ser dentro de um estado, pode ser dentro de um território nacional. Exemplo, no dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. E geralmente a epidemia acontece sempre no mesmo período. Aqui, por exemplo, dengue vai estar sempre acontecendo nos meses com mais calor, com mais umidade, né? Então, assim, dezembro, janeiro e fevereiro é onde tem os maiores casos de dengue, né? O número aumenta. Então, já sabemos que nesses meses vai acontecer uma epidemia de dengue em vários lugares do Rio de Janeiro, em vários bairros, né? No nosso caso aqui de cidade. Na pandemia, em uma escala de gravidade, né? Pandemia, a gente já está vivendo um cenário atual, então a gente já sabe que acontece no mundo todo, tá? Que é o caso aí do coronavírus. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta, que é o caso do coronavírus. Em 2009, a gripe A, ou gripe suína, passou de epidemia para pandemia quando a OMS começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Eu lembro, gente, que quando surgiu nessa gripe suína, também tem a gripe H1N1. Então, eu estava em período de escola, né, o meu ensino médio, e a gente tinha que
ter vários cuidados de higiene. Também tinha álcool, não deixou de ter aulas, mas todas as salas tinham que ter obrigatoriamente janelas, tinha que ter álcool em gel em vários pontos da escola. Os professores falavam toda hora em hábitos de higiene, sempre lavar as mãos, mas a gente não teve nesse período um afastamento, né, um isolamento social. E aqui, a AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia, porque está em quase todos os países, né? Se não em todos. E temos uma endemia, ela não está relacionada a uma questão quantitativa, né? A número de casos. É uma doença classificada como endêmica, típica de uma região quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. E aqui, por exemplo, na região sudeste, Rio de Janeiro, nós temos a nossa dengue, né, infelizmente, que já é uma doença endêmica daqui. Temos a dengue, agora chegou novos aí, chikungunya, zika, que são transmitidas pelo mesmo vetor, né? Pelo mesmo mosquito. Então, já é endemia, é típico da região. E nós temos também hábitos de saúde, né? Uma questão de obesidade, é uma questão de saúde. Também pode cair nos vestibulares, como numa redação, por exemplo. Então, é bom a gente dar uma olhadinha também nesse assunto aqui, tá? Ela é uma questão de saúde. Obesidade aí pode estar piorando os casos de infarto, né? Ou de derrames, porque a obesidade é um perigo para a saúde. Então, aqui, ela também é chamada de NEDIES ou pimelose, é uma doença multifatorial e crônica, onde a reserva de gordura corporal aumenta mais do que o necessário, fazendo com que ocorram diversos problemas de saúde, até o aumento da taxa de mortalidade. Ela acontece quando a ingestão alimentar é superior ao gasto energético, né? Quando você come muito e não faz nada para gastar a energia que você está ingerindo para o seu corpo. Então, isso se não está gastando energia, o seu corpo vai guardar essa energia em forma de gordura, tá? Isso daí a gente também já viu nas aulas de lipídio. Essa gordura aí vai ficar ali na região, né, no tecido adiposo, né, debaixo da pele, e vai aumentando conforme você vai ingerindo e não fazendo atividade física. Deixa eu ver aqui. Então, aqui um problema de alimentação. Ai, só um minuto, gente. Meu cachorro tá fazendo escândalo. Então, vamos lá. Então, pode ser por consumo excessivo, alimentação inadequada, muito rica em açúcar, pode ter também, a obesidade pode ser causada pelo sedentarismo, né, que é a falta de exercícios, ou problemas hormonais também. Tem muitas pessoas que não comem quase nada e engordam quilos. Então, aí já é um problema hormonal, tem que procurar um tratamento. Apesar de ser uma doença de condição individual, há um crescimento dela na sociedade, podendo ser considerado um problema de saúde pública, uma vez que a cultura e os hábitos sociais influenciam bastante na sua ocorrência. Quando a gente fala de hábitos sociais, é porque as comidas gordurosas estão com acesso mais fácil para uma população que não tem muitos recursos, né, de pagar uma comida mais saudável. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, 1 quilo para substituir uma farinha de trigo. 1 quilo de farinha de amêndoa é uns
quando eu fui procurar, tá R$ 89, gente. Então, assim, é caro. Comer comida saudável é caro. Então, nem todo mundo tem acesso. Então, viram também um problema social. Também tem naquela de que a gente está toda hora com pressa, né? Que na correria de ir para um lugar, para outro, a gente sempre está com hora marcada e sempre tem uma carrocinha de cachorro-quente ali disponível, sempre tem uma carrocinha de pizza com refrigerante grátis. Então, essa facilidade dessas gorduras estarem mais perto da gente, né, mais fácil, né? Temos esse fácil acesso, e por ser uma comida rápida, pronta, né? Isso também acaba aumentando a obesidade. Porque numa comida saudável você também teria que sentar para comer, né? E de repente num restaurante. Ai, Jesus. Peraí, Simba. Só um minuto, gente. Pronto. Então, gente, isso acaba virando um problema social, tá? Porque a comida gordurosa é aquela que vai ser mais rápida de comer, porque a gente está sempre com pressa, é aquela que sempre vai estar no nosso caminho quando a gente está indo para um outro lugar, sempre vai ter um pãozinho de queijo. Então, vai estar sempre mais perto da gente. E, claro, é mais barato, né? É mais barato, você consegue essas comidas aí, enche o nosso bucho e é barato. A gente consegue aí um pedaço de pizza com refrigerante, por exemplo, por R$ 4, R$ 3,50, né? Campo Grande tá cheio disso. Lá no calçadão de Campo Grande tem um monte. Eu sei disso que eu fiquei comendo lá algumas besteiras, gente. Não deveria, mas é bom, né? E, e fora que a comida saudável é muito cara. Então, nem todo mundo tem acesso, infelizmente, né? Ainda é caro. Tem uma continha que se faz para descobrir a medida da sua gordura corporal. Ela é de acordo com o seu tamanho. Então, é só para descobrir se está tudo equilibrado no seu organismo. Se a tua gordura corporal está de acordo com a sua altura. Então, aqui é um método, né? Esse IMC que se fala, é uma abreviação do Índice de Massa Corporal, e é um método bastante difundido para se medir a gordura corporal, né, de um indivíduo. Surgiu na Bélgica, tendo sido criado pelo matemático, astrônomo, estatístico, sociólogo Adolf Ketelet, nossa. Então, para fazer esse cálculo, né, se divide o peso do indivíduo em quilos pelo quadrado de sua altura, né, 2 vezes a altura, em metros. Aí aqui está a equaçãozinha, você vai pegar o peso, botar aqui, né, por exemplo, sei lá, 50, e vai multiplicar pela altura. Então, eu vou botar aqui 1,65 m vezes 1,65 m. Vai dividir, desculpa, pelo dobro da sua altura. Dobro não, né? Pelo quadrado mesmo. 1,65 m vezes 1,65 m. Né? Aqui eu botei, aqui é 85. Então, fazendo essa continha, deu o IMC como 31,2. E é claro que tem uma classificação, tem uma tabelinha, você vai numa tabelinha, né? Que isso aqui é uma coisa mundial, é uma tabela mundial. Então, olha só, uma pessoa que está 31,2 já tá aqui, ó, numa obesidade de grau 1, né? Então, já passou de 30, encontra-se nessa faixa, tá? Numa obesidade de grau 1. Então, vai indo de acordo aqui com essa tabela. Pessoas que têm menos de 18, ela de baixo peso também não é legal, né? Mas também não é tão. Não vou dizer que é tão perigoso, mas é mais reversível, né? Mais fácil ganhar peso. Então, é só a pessoa se equilibrar na sua dieta e ingerir comidas mais saudáveis que também ganham um peso aí bacana. E isso aqui, gente, eu vou dar para vocês.
esse arquivo para vocês continuarem a leitura. Tá? Vai estar aqui problemas com vícios, porque vícios também faz parte de saúde pública. Vai falar sobre dependência química. E tem todos os sintomas de dependência química, tá? Que é uma doença, mas aí já é uma doença mais para o lado de transtorno mental. Então, envolve também uma psicologia, uma psiquiatria. E tem todos esses sintomas: tolerância, abstinência, ingestão excessiva, desejo de diminuir, perda de tempo, negligência, persistência no uso. Depois vocês dão uma lida, tá? E agora nós vamos para os slides. Deixa eu botar aqui para vocês. Todo mundo consegue ver? Botei nos slides aí, tá todo mundo vendo? Sim, professora. Obrigado. Estou só arrumando aqui minha tela. Pronto. Então, nós vamos ter principais doenças que caem no vestibular. Para a aula de protozooses, eu escolhi 6 doenças principais que nós vamos ver nessa aula. Então, primeiro, o que são as patologias, né? Patologia são um importante conteúdo da biologia. Todos os anos, questões sobre diferentes doenças caem no Enem ou nos vestibulares em todo o país. Por isso, é importante estudar o funcionamento dos seus agentes patológicos e as formas de prevenção e combate. Gente, quase sempre eu vejo uma questão de doença cair. E nessa aula de hoje tem 2 muito importantes que vivem caindo no vestibular, tá? Que é doença de Chagas e malária. Então, olha só, doenças e patologias. As doenças são manifestações... Ai, Jesus, parou. As doenças são manifestações patogênicas que influenciam na nossa qualidade de vida. Dependendo de sua gravidade, podem levar à morte. A palavra patologia significa literalmente estudo da doença e tem origem no grego patos, doença e logos, estudo. Só que geralmente a gente usa a palavra patologia para dizer o mesmo que doença, né? Fulano pegou a patologia tal, então é um sinônimo para doença. Só que, no fundo, teoricamente, essa palavra significa o estudo da doença. Então, vamos ao estudo das protozooses, que são doenças causadas por protozoários, né, que é do reino protista. Então, são seres unicelulares, né? Aqui temos alguns exemplos de protozoários. Isso aqui é um paramécio. E essa aqui é uma ameba. Essa ameba vai causar amebíase. Então, nós temos aqui, gente, 6 doenças. A última tá escondida. Mas aqui nós temos a malária, nós temos a amebíase, doença de Chagas, giardíase, temos ainda a tricomoníase e a toxoplasmose. Não sei se eu vou conseguir apresentar todas hoje para vocês. Eu espero que sim, mas eu acho que não vai dar certo. Vamos lá para a primeira. Malária é uma doença que cai muito no vestibular. Não cai, chove pra caramba, tá? Despenca. E é uma doença
que é muito típico da região centro-oeste, tá? Então, uma doença infecciosa, febril aguda, né? Ela é caracterizada por febres muito e muito altas, podendo chegar a mais de 40, causada por protozoários, né? E transmitida pela fêmea infectada do mosquito Anopheles ou mosquito prego. Só um minuto, gente, que eu vou ver o que está acontecendo. Voltando, então, é uma doença causada por um mosquito prego, né? Porque ele, quando vai picar uma pessoa, esse mosquito geralmente fica bem em pezinho, parecendo um prego, por isso o nome. Mas o nome científico, né, o gênero, é Anopheles. Esse é o nome do mosquito, o vetor dessa doença, o que vai transmitir. Quem causa, de fato, a doença malária, que a gente chama de agente etiológico, é o gênero Plasmodium, tá? É um protozoário do gênero Plasmodium. Então, no Brasil, temos 3 espécies, a Vivax, Falciparum, desculpa, e a malária. Temos esses 3 tipos de plasmódio que vão causar malária. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Acho que eu botei um slide aqui, vou falar só a diferença entre eles. Não, não botei. Então tá, olha só. Temos esses 3 tipos e a diferença, gente, é que a Vivax é de uma doença, de uma malária mais branda, né? A gente chama até de doença benigna da malária. E ela vai dar febre na pessoa de 3 em 3 dias. Então, a gente chama esse tipo de febre terçã. A falciparum é uma doença, é uma espécie do protozoário que vai causar malária maligna, mais severa, uma malária mais severa, tá? E a malária também vai ser parecida com a Vivax, só que não vai ser uma febre de 3 em 3 dias. A pessoa vai apresentar uma febre de 4 em 4 dias. E a febre que é de 4 em 4 dias se chama febre quartã, tá? Tem também um outro tipo de plasmódio, que é o Vale, também causa malária, mas também só tem na África, um outro tipo que não dá aqui no Brasil. Então, gente, esse termo aqui, febre terçã e febre quartã, se deve ao tipo de febre que vai ser causado, apresentado na pessoa. Febre terçã é uma febre que a pessoa vai ter de 3 em 3 dias, e febre quartã é uma febre que vai ser de 4 em 4 dias, tá? Então, quais são os sintomas da malária? Então, a pessoa fica com uma febre muito alta, possui calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, que pode ocorrer de uma forma cíclica, né? Pode ir, voltar, e vai e volta. E muitas pessoas, antes de apresentarem estas manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Isso aqui geralmente é logo no início, tá? Que tá aí se iniciando os sintomas. E tem também... Ué, saiu por quê? E tem também, vocês estão vendo, gente, que eu tirei aqui do nada? Ok. Tem também aqui... Ai, deixa eu botar aqui. Só um minuto, gente, que entrou aqui um negócio... Ficou tudo grande. Pronto.
Nós temos também sintomas de hepatomegalia. O que é isso? Hepatomegalia é quando o fígado começa a ter um aumento, né, nesse órgão. Ele começa a crescer, inchar e fica grande. Então, por isso o nome hepatomegalia, tá? Isso daí também pode ser um sintoma mais severo dessa doença. Ciclo da malária é um ciclo que não é difícil, tá? Tem vários nomezinhos, mas não é difícil. Então, como é que vai funcionar? Nós temos aqui um mosquito. Esse mosquito está infectado com os protozoários da malária. E nisso, o mosquito está contaminado com a forma de esporozoito desse protozoário. Tá? Essa forminha aqui mais alongada. Então, esse esporozoito aqui vai entrar na nossa pele, né? Através da picada do mosquito. Então, o mosquito vai picar, o mosquito infectado, aliás, vai picar alguém. E quando se tem essa picada, esse esporozoito acaba caindo na nossa corrente sanguínea. O esporozoito vai estar na nossa corrente sanguínea e vai caminhar até o fígado. E vai entrar nas células do fígado, né, que são chamadas de hepatócito. Hepatócito são as células do fígado em que esse esporozoito vai entrar e ali ele vai se desenvolver. Ele vai se desenvolver, vai para a forma de esquizonte, tá? Uma outra forma desse protozoário, vai continuar se desenvolvendo e vai se transformar em merozoito. Quando ele estiver em merozoito, vai acabar rompendo essa célula, né, de tantos merozoítos que tem ali. Esses merozoítos vão sair das células do fígado e vão de novo para a nossa corrente sanguínea. Então, esses merozoítos precisam ir para uma hemácia, que é nosso glóbulo vermelho, né, da nossa célula sanguínea, para fazer ali uma reprodução. Tá? Eles precisam entrar aqui dentro dessa célula para se multiplicar, né? Não se reproduzir, para fazer uma multiplicação dessas células e também se alimentar para sobreviver nesse ambiente, né? Que é a nossa corrente sanguínea. Então, eles vão entrar nessa hemácia, vão começar a sofrer aqui divisões. Esse merozoito vai se transformar de novo em trofozoito, tá? E assim vai se transformar de novo em esquizonte, merozoito e explode a célula. Explodiu a célula, esses novos aqui vai de novo procurar uma hemácia e vai se reproduzir e vão se transformar em trofozoito e depois se transforma em equizonte, se desenvolve mais um pouco, se transforma em merozoito novamente. E assim vai nesse ciclo, tá? E já eu continuo, gente, porque só tem 1 minuto, tá? Só tem 1 minuto e eu vou parar por aqui. Bom, gente, então, continuando. Estão todos me vendo? Me vendo não, vendo a minha tela, né? Ciclo da malária. Estão vendo minha tela, gente? Ciclo da malária. Sim, professora. Sim, professora. Obrigada. Só para continuar. A gente estava vendo que um mosquito infectado, se picar uma pessoa, vai transmitir protozoários da malária na corrente sanguínea de uma pessoa, né? Esses protozoários estão em forma de esporozoítos. Então, eles vão cair na nossa corrente sanguínea, vão até as células do fígado e lá se desenvolvem. Vão para a forma de esquizonte, se desenvolvem para a forma de merozoito, e quando chegam nessa fase, né, a célula já vai estar carregada de protozoários, de merozoítos, e ela acaba se rompendo. Quando há ruptura desse hepatócito, os merozoítos que estavam aqui
voltam para a nossa corrente sanguínea para infectar as hemácias. As hemácias são os nossos glóbulos vermelhos do sangue. Então, assim, tem milhões e milhões e milhões de hemácias no nosso sangue, tá? Milhões. Acho que para 5 milímetros, alguma coisa assim, tem que ter 5 milhões de hemácias. Então, imagina quantos merozoítos terá, né, no final. Então, olha só, eles vão infectar uma hemácia. Então, ali eles vão se desenvolver dentro dessa hemácia, vão se transformar em trofozoito, vão depois não é se multiplicar, é se dividir, né? Vão começar a se dividir, vão se transformar, vão passar para a forma de esquizonte e depois para merozoito. Quando eles estiverem na forma de merozoito dentro dessa hemácia, eles vão romper essa hemácia e como já estão na corrente sanguínea, esses novos merozoítos vão infectar novas hemácias e assim vai ocorrer novamente esse ciclo. Agora, pode ocorrer de uma outra forma também. Nós temos aqui o ciclo, né, que eu falei para vocês. Eles podem fazer esse ciclo da hemácia com os merozoítos, ou assim que esses merozoítos vão para as hemácias, vão se transformar em trofozoítos, e ao invés de se transformar em merozoítos novamente, né, para fazer esse ciclo aqui, eles vão se transformar em gametócitos. Então, eles têm dois caminhos. Daqui, dentro da hemácia, eles podem se transformar em merozoítos, fazer essa transformação aqui. Ou dentro da hemácia, eles podem se transformar em gametócitos. E esses gametócitos, se vier um mosquito, né, picar, sugar teu sangue, esses gametócitos vão entrar no mosquito e ali vai acontecer uma fecundação dentro do mosquito. Porque esses gametócitos podem se transformar em gametas masculinos ou femininos e vai acontecer uma fecundação dentro do mosquito desses protozoários. Então, isso é a reprodução desses plasmódios. Se tem uma reprodução dentro do mosquito, a gente fala que o mosquito é o hospedeiro direto dessa doença. E nós, né, seres humanos, são os hospedeiros intermediários, tá? Isso é importante. Mosquito, na malária, o mosquito é o hospedeiro direto e os seres humanos são os hospedeiros intermediários, ok? Então, aqui, ó, acontece a fecundação no mosquito vetor. Tratamento para hemácia, para malária, são a base de remédios. Aqui tem alguns exemplos de remédios: malarone, doxiciclina, paludrine. São tudo através de medicamentos antimalarial. Isso, é claro, de acordo com o médico. O médico vai passar aí o remédio, a dosagem e tudo mais. A profilaxia, gente, é uma profilaxia, acho que de quase todas as doenças, é o que mais cai no vestibular também. É o modo de prevenção dessa doença. Então, assim, como é que se previne a malária? Né? Como é que não se contrai a malária? Colocando rede de mosquito em camas, em berços, uso de repelentes de insetos, né? Aliás, quem vai transmitir, quem é o vetor dessa doença é o mosquito. Manter sempre as janelas fechadas ou botar alguma tela para mosquito, né? Então, que essas medidas aqui vai ter um risco de picada reduzido, né? Ou vai ter um risco menor do mosquito entrar na sua casa e te picar aí durante a noite. É importante dizer só uma coisa, voltando aqui, ó. Sempre quando nós temos esse ciclo da hemácia,
Assim que esses merozoítos são liberados na corrente sanguínea novamente, né, a hemácia explode, os merozoítos saem, é isso que dá a febre nas pessoas na malária. Então, esse ciclo aqui pode acontecer de 3 em 3 dias, ou pode acontecer de 4 em 4 dias. Tá? Pode levar 3 ou 4 dias até chegar aqui nessa situação. E assim que se explode, né, que se rompe essa hemácia, esses merozoítos saem, a liberação de toxinas. Essas toxinas vão fazer mal para o nosso corpo e vão dar febre nos infectados, tá? É assim que se dá a febre. Tratamento profilaxia, já falei. E temos também a doença de Chagas. Já acabamos com malária, tá, pessoal? Vamos para a doença de Chagas. Só um minutinho que eu vou anotar os nomes de quem chegou. Arthur. Gabriel. Só um minutinho. Melhor. Então, gente, outra doença bem importante, botei logo as duas de primeira, assim, né? Que é para dar tempo de falar tudo nessa aula, pelo menos essas duas aí. Então, doença de Chagas é uma infecção que é causada pelo Trypanosoma cruzi, é o nome desse protozoário, que vai causar, né, o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. Agora, nessa doença tem uma fase aguda, que pode ser sintomática, e também temos uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva, cardiodigestiva. Essa doença, ela pode atacar o fígado, pode atacar o coração, pode atacar até o esôfago, tá? Então, é uma doença bem perigosa. E ela pode estar sintomática ou pode ser assintomática durante anos e virar uma fase crônica depois, sei lá, de uns 10 anos que tem a doença e a pessoa às vezes nem sabe, né? Então, vamos lá. Como é que é a doença de Chagas? Doença de Chagas, então temos aqui o Trypanosoma cruzi como seu agente etiológico. Eu não botei o barbeiro? Ah, tá, botei ali. Então, é uma doença que também precisa de um vetor para ser transmitida. Ela é causada por um barbeiro, né, chamado não, é um barbeiro. E geralmente, gente, esse barbeiro, né, é uma fêmea. No mosquito também, geralmente são as fêmeas, tá? Sintomas da doença de Chagas. A pessoa pode ter febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto, pernas. Isso numa fase aguda, né? Quando logo a pessoa se contamina, alguns dias depois de uns 5, 6 dias, a pessoa apresenta essas doenças, não, esses sintomas. Na fase crônica é quando a pessoa tem por muito mais tempo essa doença no seu corpo, às vezes nem sabe, e depois que vai ter aí sintomas. Temos problemas cardíacos, como fase crônica, né? Insuficiência cardíaca, por exemplo. Problemas digestivos, como megacólon, megaesôfago. Megacólon é quando a parte do intestino ela cresce, ou o esôfago, quando fica muito... também cresce, né? Ela fica inchada, completamente inchada. Aqui também podemos, na fase crônica, o coração também pode crescer. Tanto que é mais característico, né, dessa doença, o coração apresentar uma cardiomegalia,
que é esse aumento no coração. Então, aqui nós estamos vendo o exemplo de um coração normal. E aqui um coração bem inchado, né? Aqui também a gente está vendo ele por dentro. Pode atacar os outros órgãos, né? Como já foi visto, porém o coração é mais típico dessa doença. Então, aqui, esse é o inseto que vai causar essa transmissão, né? Vai aqui, olha, acontece pelas fezes do barbeiro. Ah, eu não botei o ciclo aqui. Então, gente, olha só. Como é que acontece a transmissão? É através desse barbeiro, que devia se chamar barbeira, porque é uma fêmea, tá? Machos dessa espécie não se alimentam, não picam os seres humanos, eles vão preferir plantas. Então, esses insetos aqui que vão carregar o protozoário da doença de Chagas, geralmente vão picar uma pessoa, né? Vão sugar o sangue de uma pessoa, e ao sugar o sangue, eles defecam na nossa pele. E, assim, o inseto é desse tamanho, claro, mas como é que a pessoa não vê um inseto desse tamanho na pele, né? Geralmente eles atacam muito o rosto, né? Porque temos aqui as glândulas sebáceas, né? O sebo da nossa pele atrai esses animais. Então, uma das partes mais oleosas, né, do nosso corpo é a nossa pele, aqui na região T da cabeça, né? A região dos meninos onde tem a barba, por isso o nome barbeiro. E isso atrai esses insetos. Mas esses insetos geralmente vão à noite. E tem mais uma coisa. A gente não sente a picada desse inseto, porque a saliva desse inseto não, gente. Desse barbeiro, né? Que ele é da família dos percevejos. Esse barbeiro, ele tem uma saliva que vai ter uma ação anestésica. Então, o local da picada vai ficar sem dor nenhuma, vai ficar com anestesia, tá? E também tem uma ação anticoagulante. Então, o sangue não vai se coagular ali no aparelho bucal desse barbeiro, tá? Então, ele vai ali, vai picar a pessoa durante a noite, ela não vai sentir, e vai defecar na pele. Ok, o barbeiro vai embora. Assim que o efeito dessa anestesia passar, vai ter uma reação alérgica dessas fezes, a pessoa vai coçar, né? Quando coça, quando a pessoa começa a coçar onde teve essas fezes e onde está o poro dessa picada, a pessoa sem querer mesmo, sem ver, sem querer, sem saber, vai começar a empurrar essas fezes para dentro desse poro dessa picada. E o que vai acontecer? Né? Nas fezes que estão esses protozoários, tá? E se esses protozoários estão entrando através do poro dessa picada, o que acontece? Esses protozoários vão cair na nossa corrente sanguínea, tá? Então vamos lá. Tem uma picada desse barbeiro com uma saliva anestésica e anticoagulante. Ele defeca, pessoa coça, então essas fezes entram através do poro da picada dentro do nosso organismo, tá? E são protozoários em forma de tripomastigota. Deixa eu ver se acho que eu botei aqui um exemplo. Eu peguei um negócio da internet. Nossa, que é da malária. Ah, esse aqui que é bom. Tá aqui ainda. Agora sim. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado isso aqui, que já coloquei um tempinho atrás. Então, esse inseto pica a gente, que é um inseto bonitinho. Esse inseto vai picar a pessoa, vai fazer fezes nessa pele,
a pessoa vai coçar. Então, os tripomastigota, que é a forma desse protozoário, né? Um protozoário aqui mais com um flagelo bem grande, porque ele precisa se movimentar, vai entrar na nossa corrente sanguínea, né? Então, ele vai penetrar e chegar na nossa corrente sanguínea, os tripomastigotas, tá? Então, olha só, daqui eles vão parar numa célula cardíaca. Não precisa ser somente o coração, tá? Pode ser o fígado, né? As células hepáticas, pode ser células macrófagos, mas o principal é o miocárdio, por isso está aqui o exemplo. Esses tripomastigotas vão entrar nas células do miocárdio, do coração. E aí eles vão se desenvolver, tá? Eles vão se transformar numa forma chamada de amastigota. Amastigota, esse A de negação, quer dizer sem flagelo, tá? Essas bolinhas aqui, ó. Então, já estão num formato que não tem flagelo. Então, nessas células, eles vão começar a se multiplicar. Vão começar a se multiplicar e a se transformar em tripomastigota novamente, né? Esses tripomastigotas vão romper essas células cardíacas, vão novamente para a nossa corrente sanguínea. Agora, se vier um inseto novamente e picar essa pessoa infectada, né, ele vai sugar esse sangue infectado e vai levar com ele, ok? Aqui dentro do inseto vai ter uma transformação desse tripomastigota, né? Eles vão se transformar dentro do inseto para uma forma de epimastigota, que é uma forma mais tem flagelo, mas ainda não está assim desenvolvida, mais curtinho. Então, gente, esse é um ciclo da doença de Chagas, né? Aí tem um barbeiro de novo, pode encontrar uma pessoa, infectar uma pessoa, vai parar a corrente sanguínea, vai parar nas células do miocárdio. Lá eles se multiplicam, né, em forma de amastigota. Depois rompem essas células, voltam para a nossa corrente sanguínea. E se vier aqui um barbeiro novamente, ele se contamina, né, por conta desse sangue contaminado. E assim acontece o ciclo da doença de Chagas. É assim, tem muito nomezinho nesse ciclo, mas não é um ciclo difícil, né? Aqui é corrente sanguínea, órgão, corrente sanguínea, barbeiro. Corrente sanguínea, órgão, barbeiro, corrente sanguínea, barbeiro. É um ciclo até que é fácil, mas tem uns nomes bem complicados. Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês. Tratamento. Eu já li isso aqui, né? Já. Tratamento. Não, a profilaxia, desculpa. Prevenção. Profilaxia e prevenção é a mesma coisa. Então, combate e extermínio do barbeiro, né? Desse vetor do protozoário. Substituir casas de taipa ou madeira por construções de alvenaria, porque esse barbeiro ele costuma estar nesses tipos de casas, que é muito comum na região centro-oeste do Brasil. Restringir o contato com animais silvestres. Evitar transfusões de sangue de procedência desconhecida. Esse aqui é o tipo de casa que foi mencionado no slide anterior. Né? Isso aqui também tem muito a ver com o fator social, né, de pobreza. Então, são pessoas mais vulneráveis a esse tipo de doença. Então, são casas de taipa, de madeira, onde esses animais começam a se alojar nesse tipo de material da casa. E aqui está o protozoário causador dessa doença, nosso agente etiológico. Nós temos também a amebíase. Só um minuto que eu vou beber uma água.
Ai, tô falando muito. Vocês estão entendendo, gente? Malária e doença de Chagas foi que essas doenças aí são campeãs em vestibulares, hein? Então vamos lá. Temos aí a amebise, é uma outra doença causada por protozoários e ela é uma doença que vai estar muito associada ao nosso intestino. Então vai dar diarreia e caganeira nas pessoas, tá? Isso também tem a ver com má alimentação, não lavou direito um alimento e a pessoa acaba contraindo. A amebíase vem de ameba. Ameba é o nosso protozoário da vez. Nome científico do causador da amebíase, Entamoeba histolítica. Então, a amebíase pode provocar de uma simples disenteria até o comprometimento de algum órgão ou tecido. Ela ocorre em todo o mundo e geralmente está associada a condições econômicas e de higiene precárias. Por quê? Pelo simples fato de que só se pega amebíase ingerindo cistos que contaminam a água e os alimentos. Agora, o que são cistos? Ah, tá. Vamos primeiro para isso aqui. Sintomas de uma amebíase. O que essa amebíase vai causar no corpo humano? Tá? Pode dar na pessoa um desconforto abdominal, pode ser leve ou moderado, pode ter sangue, pode ter muco, uma diarreia aguda, pode ter uma diarreia com sangue também, ou com algum tipo de muco, tá? Também acompanha febres e calafrios. Então, como é que se contamina, né, com a ameba? Daí o nome amebíase. Nós temos, gente, um ciclo dessa doença. Então, primeiro, nós vamos ter aqui alimentos contaminados. Geralmente esses alimentos são verduras, legumes mal lavados ou uma água contaminada. Então, vai ter cistos aqui. O que são cistos dessa doença? É uma forma mais resistente dessa ameba ficar no meio ambiente quando não é propício para ela, tá? Então, é uma forma de resistência desse protozoário. Então, ele fica na forma de cisto, que é uma célula com 4 núcleos. É uma célula, só estão vendo? Isso aqui é um cisto. É uma célula com 4 núcleos e é isso que vai estar presente nos alimentos. Então, quando a gente fala que dos alimentos contaminados, água contaminada, é porque vai estar com esse tipo de cisto, que é uma forma mais resistente desse protozoário. Então, a pessoa vai ingerir nessa comida contaminada aqui, e esses cistos vão passar ali pelo estômago, pelo duodeno, vão passar por todas as enzimas digestivas, vão conseguir sobreviver a isso, e vai chegar no intestino grosso, mais especificamente, tá? É no intestino grosso em que a amebíase fica alojada. Então, quando esse cisto chega ali, ele fica na parede desse intestino grosso. Né? Quando o cisto chega no intestino, ele gruda aqui. E ali ele ele se divide em 4, né? Aqui, ó. Se dividiu em 4 amebinhas. Então, essa forma aqui, quando o cisto se divide em 4 amebinhas, né? Estão vendo aqui? A gente dá o nome de trofozoitos. Então, a ameba não é mais em forma de cisto, está em forma de trofozoitos. Esses trofozoitos acabam irritando a parede do nosso intestino grosso, né? Eles vão absorvendo ali a mucosa, vão quebrando, rompendo, aliás, a mucosa
desse nosso intestino. E por isso que vai dando sintomas de desconforto e tudo mais. E vão se alimentando dali. Só que é claro que eles vão até o reto e pelas fezes são liberadas, né, gente? Eles não têm um outro hospedeiro, eles não têm insetos vetores, tá? É através mesmo de alimentação. Então, aqui nós temos a forma trofozoíta dessa amebíase e ficam ali alojadas no intestino grosso, machucando, irritando a parede desse intestino, tá? E, gente, já vai acabar a aula, 10 minutos. Bom, não se preocupem que semana que vem, então, a gente continua essa aula. Mas só para terminar aqui, amebíase. E aí, gente, essa ameba pode sair, não, vai sair através das fezes, é claro, só que em forma de cistos, tá? Essa ameba vai chegando no final ali do intestino grosso, vai vendo que não tem muitos nutrientes mais, porque o final do intestino grosso não tem mais nada, porque o intestino grosso é mais absorção, vai absorvendo, vai absorvendo. Chega no final do intestino grosso, não tem mais nada para absorver, não tem com que ela se alimentar. Então, no final ali onde tem um reto, essa ameba volta para a sua forma de resistência ao meio ambiente, que é o estado de cisto. Ela volta para a forma de cisto e a gente, né, as pessoas infectadas, aliás, vão defecar com cistos. Agora, pode ter um solo contaminado, né? Uma pessoa fez cocô no solo e contaminou ali uma agricultura, ou esse esgoto pode ir para um rio e contaminar a água, né? O cocô vai para o esgoto vai para o rio, infelizmente, né? Como esse esgoto não é tratado, vai direto para o rio, infecta toda aquela água. Ou então, pode ter uma outra forma de transmissão. A pessoa pode estar ali... Aliás, uma mosca pode pousar num cocô contaminado e ir para o teu alimento ali em que você está comendo, na comida. Espanta a mosca e continua comendo. Né? Ela levou os ovinhos, o cisto para sua comida e você ingere. Isso pode ocorrer muito. E, gente, profilaxia, né? O modo como se previne essa doença, como não pegar essa doença. Então, lavar bem as mãos antes e após as refeições, lavar bem frutas e hortaliças. Aí aqui tá falando para deixá-los de molho em uma solução, né, com água sanitária ou com água sanitária. Ferver, filtrar a água, principalmente quando é água de poço, de rios, nunca beber água de rios, né? Evitar o contato direto e indireto com fezes humanas, use luvas, isso aqui é para quem trabalha em laboratório, que vai lidar com exames de fezes. Então, é sempre ter esse cuidado. E nós temos a giardíase. Eu vou deixar essa para a aula que vem, porque eu não vou conseguir explicar isso tudo em 6 minutos, né? Uma doença em 6, 5 minutos. Então, gente, deixa eu encerrar aqui minha aula.